Gente, tava pensando aqui sobre uma coisa, né? Eu moro aqui numa região quase que rural, numa chácara. E aí tava aqui observando agora essa montanha linda aqui atrás de mim. E tava pensando na quantidade de barulhos que a gente ouve e que a gente simplesmente ignora, né? E que são barulhos que, se você botar atenção, eles estão lá. Então, por exemplo, você tem o galo, você tem o passarinho, você tem alguém cantando no fundo, você tem o vizinho gritando, chamando boi, você tem, enfim, o cachorro latindo lá no fundo. E às vezes eu fico pensando em termos de energia, que quantas dessas coisas nos acessam todos os dias, mas que de fato a gente não coloca foco. E por conta disso, por simplesmente ignorar, ou seja, não colocar foco, simplesmente elas deixam de fazer sentido pra gente. Se você entrar no universo do cachorro agora, que late desvairadamente para um passarinho ou para um outro cachorro, você vai entender toda uma sistemática que existe entre esses animais. Mas se eu simplesmente ignoro, isso não existe para mim. A questão que eu quero colocar com esse exemplo quase que esdrúxulo é que quantas coisas será que a gente deixou de colocar atenção, mas que de alguma maneira estão afetando a gente? De alguma maneira o nosso cérebro está percebendo, de algum jeito a nossa energia consegue captar, e aí a gente então fica sujeito a essas interações, ainda que a gente não traga para o consciente. E aí só tem um jeito, eu acho, da gente perceber esses barulhos todos. É quando a gente cala, quando a gente fica em silêncio e tenta zerar a nossa mente, né? Que a gente começa a perceber esses barulhos, que é quando você simplesmente para e observa. Quando você adquire a capacidade de observar, ou seja, de simplesmente calar em vez de falar, ou seja, você ficar em silêncio mental, aí então você começa a perceber as outras coisas que estão ao seu redor e que às vezes estão te visitando, estão te estimulando, estão se insinuando para você. E aí você começa então a notar. Por exemplo, quantos dias a gente passou e nem notou que poderia ter sido o último? E aí a gente só começa a perceber a grande beleza da vida, que é tão efêmera, quando você sofre uma ameaça de não ter mais tempo de aproveitar essa vida, de aproveitar esse momento. E aí só nesse momento você se dá conta de, meu Deus, onde é que eu me perdi nessa história? Por quê? Porque eu estava obcecado por conquistar mais coisas, por ter mais, por me colocar, por dar minha opinião, por ser a primeira opção, por medo de ser protelado, preterido. E aí, talvez a grande chave seja você ter momentos de silêncio interno. E aí eu acho que a grande reflexão, que é um convite, é: que vida nós estamos fazendo, nós estamos levando? O que é que a gente está colocando para o mundo? Será que não era o caso de a gente ficar mais em silêncio e começar a perceber o que é que está à nossa volta? Agora, se a gente passa boa parte do nosso dia nos inflando com coisas que nos estimulam, seja para positividade ou para negatividade, talvez a gente comece a viver numa bolha, onde a gente fica completamente enceguecido, né? A gente perde a nossa capacidade, a nossa acuidade de percepção. E aí a gente acaba ficando inconsciente, vamos dizer assim, porque a gente não consegue mais perceber o que está diante dos nossos olhos. E isso não é só para as coisas negativas. Por exemplo, se eu falo assim, eu só vejo programa de violência na televisão todos os dias, é lógico que eu vou vibrar na injustiça, vou vibrar na raiva, vou vibrar
no medo. Mas se eu também estou dentro de uma casta espiritual, religiosa, e só fico nessa vibe achando que isso é a única verdade universal, obviamente eu também vou estar enceguecido, porque eu só vou ver um lado da coisa. E na verdade, zerar o nosso raciocínio significa nos isentarmos, ou pelo menos nos ausentarmos das situações e simplesmente observar. Imagine que você, depois que desencarna, né, você pudesse olhar para aqui para baixo, como se fosse para uma tela do celular. Você chega lá do lado de lá, você pega um celular e olha e assiste um vídeo das pessoas se degladiando por aquilo que você era, por aquilo que você teve, e simplesmente você não pode interferir. Imagina que você tinha um exemplo chulo, um cachorro, e o que vai acontecer com esse cachorro? Que é só um cachorro, mas que você não pode interferir no destino mais desse cachorro, ou das coisas que você amava, ou das relações que você tinha. Eu estou colocando esse raciocínio para a gente simplesmente levar em consideração que a gente não é indispensável e que tudo segue o seu curso, independente da sua opinião, independente da sua razão, independente do seu ponto de vista, do seu carro, do seu cachorro, independente da sua casa, dos seus gostos. Então, essa reflexão, bem simples inclusive, é só para a gente fazer um convite a respeito de: eu não posso perder jamais a minha capacidade de observação. E quando você começa a simplesmente zerar esse teu pensamento, você então vai começar a simplesmente admirar a beleza da vida, a perceber que, ainda que você não exista, tudo segue o seu curso. Tudo segue uma grande lei que a gente ainda, apenas dentro da nossa limitação consciencial, pode apenas observar, admirar, agradecer, louvar, porque simplesmente a nossa capacidade intelectível de compreensão é simplesmente irrisória, ridícula, ainda que você ache, ou pense, ou acredite que tem razão. Então reflita sobre isso. Nós não somos indispensáveis.